Gabi Pontual com Arnaldo Cohen, pianista clássico internacional, orgulho brasileiro, que vai tocar agora um pouquinho para você. Gabriel, aí de Londres, filho de Arnaldo, vou dedicar a você esse pedacinho. Vamos lá. Arnaldo Cohen. Tocando Rachmaninoff, cadê? Concerto você deu quando você tem 50 anos, né? Foi um concerto aqui, foi um concerto em São Paulo, comemorando os 50 anos, que toquei o terceiro Rachmaninoff e mais a Rapsódia sobre o tema de Paganini. Foi um concerto emocionante também, emocional, eu diria. Por que é que você escolheu justo o Rachmaninoff para essa comemoração? Porque quando eu larguei a faculdade de engenharia, queria tocar piano, o terceiro concerto de Rachmaninoff para mim era como se fosse um Himalaia. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir tocar esse concerto. Porque é muito difícil, é isso? É certamente um dos concertos mais difíceis para ter na orquestra, do ponto de vista técnico. Então, um concerto de 40 minutos, mas que tem o terceiro movimento. E... Peraí, deixa eu prestar atenção um segundo. E o Horowitz, que era meus ídolos, tocava esse concerto. Será que um dia eu vou tocar o tema final do concerto? Era uma coisa de absolutamente arrebatador. Eu tinha arrepios quando eu ouvia, jovem ainda, assim, antes de começar a ficar piano seriamente. E esse concerto representou sempre aquela coisa impossível. Não, jamais eu vou conseguir, segurança, aquela coisa. Você tem 50 anos de idade, você olha para trás. Opa! E olha para trás. Peraí. Isso. Estamos aqui falando de música clássica no momento. E aos 50 anos você faz, você sabe aquele primeiro balancete, não é o balanço, não é só o balancete. Você olha para trás e olha com um sorriso e vê o que você conseguiu. Eu vou tocar o terceiro de Rachmaninoff em homenagem às minhas inseguranças passadas. Em homenagem a mim mesmo. A mim, sobretudo a minha insegurança, sabe? O prazer de poder olhar para trás, dar um sorriso grato à vida. As suas inseguranças residem onde hoje em dia? Porque a gente nunca perde. A gente nunca perde totalmente, né? Claro que não. Nós somos inseguros. Eu acho que aquela coisa de você não se levar a sério, que eu sempre digo, acho que você possa até ter mais consciência do que está acontecendo com você. E eu acho que até as próprias inseguranças, profissionalmente, eu acho que são de uma certa maneira mola, até para o seu desenvolvimento, né? Característica aquilo que eu faço. Eu diria que é quase que uma falta do limite da perfeição. Aquela coisa, você estudar 5 horas, você estudar 6, vai melhorar. Você sai de um concerto, você não é máquina. Que maravilha. Eu nunca saí de um concerto dizendo, mas eu sou simplesmente um máximo. Nunca saiu? Nunca. E você se vê, por exemplo, agora que a gente mostrou aquele tape, quando você se vê, você acha que poderia ter feito melhor? Claro. Sempre. Uma das razões pelas quais eu nunca gostei de gravar e não gosto de microfone quando eu toco, é que a sensação é que o microfone grava as coisas erradas. Evidentemente pela insegurança. E a perfeição não existe. E você tenta melhorar. E você é que nem corrida de cachorro na Inglaterra. Que tem um coelhinho num trilho que a cachorrada sai correndo atrás, mas que nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Você fala que não gosta de gravação, eu trouxe aqui pelo menos 3 ilustrativos CDs seus. Num você está de Brahms e Schumann, no outro você faz Franz Liszt. Aliás, você tocou muito Liszt, né? Tem 2 aqui de Liszt, olha aqui.
Só para ilustrar, você tem quantos CDs? Tenho 3, que eu relutei muito, mas acabei de gravar o primeiro agora de uma série de 4, um contrato com uma companhia sueca, que eu tenho até 2003. E você vai gravar uma série de quê? Bom, esse primeiro que eu acabei de fazer, que deve ser no final do ano, foi dedicado à música brasileira. E os outros ainda estão em discussão, ainda tem projetos ainda aqui pela frente que eu não sei ainda direito. Mas o primeiro você fez Nazaré, Ernesto Nazaré, quem mais? Fiz Nazaré, fiz Chiquinha Gonzaga, fiz um monte de compositores brasileiros, Camargo Guarnieri. Eu desencavei um compositor do século XVIII que ninguém conhece, Luiz Álvares Pinto, de 1730, e Padre José Maurício Nunes Garcia, que foi um padre católico que dedicou muito de obras aos filhos. Aquele tempo que padre podia ter filho. E, enfim, eu acho que eu fiz uma espécie de uma homenagem, eu acho que é o talento brasileiro, eu acho que é um mosaico, eu acho que é a nossa produção, eu acho que o brasileiro é um povo extremamente talentoso, e devido às dificuldades de nossa história, nossa colonização, acho que até a nossa distância geográfica, distância da Europa, centro cultural, nunca tiveram realmente oportunidade de se desenvolver, mas que sempre sendo aquele embrião do talento, acho que sempre teve presente e construíram coisas que eu acho que são... Esse já está pronto, esse CD. Já. Que vem, a gente vai poder ver, ouvir... No ano que vem, início do ano que vem, exatamente. Início de milênio. Início de milênio. Exatamente. O Leonardo pergunta se você sempre se interessou pelo piano, se você tocava outros instrumentos. Deixa eu contar essa primeiro, depois ele completa. O pai do Arnaldo achava que piano não era coisa de menino, era coisa de menina. E botou ele para tocar violino. Agora, você chegou a se interessar pelo violino ou não? É claro, eu não só me interessei, como eu terminei o curso de violino. Eu me graduei na escola de música da UFRJ, viu, Leonardo? Mas o violino foi meu grande amigo, na realidade. Foi meu companheiro. Talvez foi a minha primeira grande namorada, se tornou minha mulher, esse ano. Mas o violino, quando eu larguei a faculdade de engenharia, foi o que me ajudou a sobreviver, porque eu saí de casa, fui morar sozinho e precisava sobreviver. Você abandonou a faculdade em que ano? Aos 19 anos eu tinha, em 1967. Mas você, não, estou dizendo, em que ano de curso? O segundo, terceiro? Passando para o terceiro ano da faculdade de engenharia. E o que aconteceu foi que eu tive que trabalhar, e fiz concurso, e me tornei violinista da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei durante 4 anos, tocando em óperas, em balés, e como o salário é muito baixo, eu ainda tinha que tocar às vezes numa missa de 7º dia, numa casamento. Fez isso mesmo, né? Fiz. Você se pegar um violino hoje, você, para passar o seu tempo, toca razoável? Não, eu não aguento, eu não me aguento. Por quê? Eu toco muito mal. Mas você chegou, mas você tocou bem. Não iria bem, mas tocou eu não profissionalmente. poder tocar numa orquestra, por exemplo. Eu toquei com o Roberto Carlos, na TV Rio, acompanhava, tocava, fazia gravação de orquestra popular. Que maravilha, Arnaldo Cohen. Esta é novíssima. Arnaldo Cohen acompanhou Roberto Carlos, hein? Como segundo violino, não era meu primeiro. Quando você toca piano, se o violino não é maravilhoso, você percebe? Atrapalha? Não vou dizer que atrapalha, mas nos ensaios, por exemplo, das orquestras, quando eu toco uma orquestra, eu acho que o fato de eu ter tocado numa orquestra ajuda muito em termos de experiência, eu poder pedir ao maestro determinadas coisas, porque eu sei muito bem o que está acontecendo por lá, ou seja, eu já estive do outro lado da cerca, né? Então, ajuda muito em termos de experiência, você sabe. O instrumento de corda é totalmente diferente do piano, que é um instrumento de percussão, e que o ataque é diferente, as possibilidades interpretativas, enfim, é completamente diferente. Do momento que você conhece o instrumento, eu acho que você pode lidar com ele de uma maneira melhor, com a orquestra, com os regentes mesmo. Só fugindo um pouquinho do assunto profissional, mas sem fugir. Como é quando você vai a uma festa e tem um piano na casa? Acontece o que eu estou imaginando ou não? Acontece. Eu tento fazer com que aconteça. É mesmo? Acontece. Por exemplo, tem uma história muito engraçada, que eu acho que essa nunca contei pra ninguém. Só os amigos pessoais perto sabem. Há muitos anos atrás, tinha no Rio de Janeiro uma senhora idosa da sociedade carioca, e tornou-se minha amiga, e que sabia que eu estava começando a minha vida, etc. Então me convidava para ir no jantar na casa dela, e depois do jantar, não, toca um pouquinho pra gente, aí eu tocava.
E a coisa passou a ser frequente. Eu, certamente, uma vez por mês, 2 vezes por mês, ia na casa dessa senhora. Então, o dia que ela me ligou, eu disse, não, agora, domingo tem um almoço aqui, você vem? Eu perguntei mais para a dona fulana, quem vem nesse almoço? Ela disse, bom, tem a ex-embaixatriz, não sei de onde, tem a viúva do fulano de tal, essa senhora era uma senhora de 82 anos, 83 anos de idade. Ou seja, ela convidou todas as amiguinhas de colégio dela para um almoço. Eram umas 15 e eu para o almoço. Eu disse, tudo bem. Agora não podia dizer não vou, acordei no domingo de manhã, um dia lindo, Rio de Janeiro, Leblon, praia, eu tendo que ir para um almoço. Eu não quero, papai, eu não quero ir, mas eu não posso deixar de ir mais. Aquela coisa minha carioca, eu já sei o que eu vou fazer, eu passei numa farmácia e pedi para o rapaz da farmácia enfaixar a minha mão esquerda. E ainda colocar um pouquinho de mertiolate aqui para ficar meio vermelhinho aqui na ponta. E lá fui eu para casa dessa senhora. E cheguei, eu disse, olha, dona fulana, infelizmente, hoje de manhã, eu cortei minha mão com a faca. Mas apesar de eu não poder tocar piano, seus almoços, seus jantares são tão simpáticos que eu não pude absolutamente deixar de ver estar com a senhora, são tão simpáticos. E ela disse, mas que decepção, meu filho. Depois do almoço, ela ainda falou assim, você tem certeza que não dá nem para tocar um pouquinho? Um bife. Não, e eu já tive cuidado até de encaixar a mão esquerda, porque existem peças só para a mão esquerda. Ela podia dizer, mas é aquela, deixa. Olha, vamos aqui ver a pergunta do Felipe Lage, que pergunta como é que se explica os casos de pessoas que são chamadas de tocadores de ouvido, ou seja, mesmo sem terem frequentado cursos de piano, conseguem tocá-lo. São os amadores, né? São os amadores, claro. Eles nunca podem chegar a um grau de excelência? Não, claro que não. Claro que não, porque existe um grau de sofisticação muito grande em termos técnicos que realmente um amador, se não tiver um estudo, eu digo, durante anos, durante muitas horas por dia, jamais vai conseguir. A Alessandra manda um recadinho para mim, obrigada, e pergunta qual a sua canção predileta, Arnaldo. My Way. É mentira sua. Deixa eu contar uma coisa, ele não gosta de música popular, gosta de alguma coisa, a maioria sem letra, é verdade ou não é? Olha, para te falar a verdade, eu gosto popular. E vou falar por que My Way. É verdade, então? Eu gosto do My Way, você sabe por quê? Não. O My Way foi o motivo de uma aposta com um amigo meu, uma vez, há muitos anos atrás, em Curitiba, em que eu fiz uma aposta com ele de um vinho, de um jantar regado ao vinho que eu fizesse, e ele duvidou que eu tocasse, de bicho, uma música popular. E eu toquei. Você tentou interpretar Eu toquei My Way, mas de uma maneira tão sofisticada que muito pouca gente percebeu que era o My Way. Eu botei a melodia do My Way na mão esquerda, bem baixinho, e fiz uma improvisação com a mão direita. E anunciei a peça para o público como um anônimo do século XIX. Então quer dizer que é bom. Então é por isso que você gosta, que My Way se presta, eventualmente, a ser uma peça do século XIX. Exatamente. E sem falar no fato que I did it My Way. O Roberto está dizendo, olá Gabi, estou falando de Uberaba, Minas. Beijo para você, Roberto, e para Uberaba, Minas. Deixa eu só lembrar que até o momento eu tenho 1.884 votos, pessoas votando na minha enquete. Você vai assistir ao horário eleitoral para escolher o candidato? Não, 73% das pessoas responderam. E sim, 27% responderam. Você vota em Londres ou você normalmente está aqui pelo Brasil na época das eleições? Eu voto para presidente. Só, ou seja, eleições municipais eu não voto, porque meu título eleitoral está em Londres, está no consulado brasileiro. Aliás, eu vou tocar nessa sua, vocês vão gostar dessa história. Arnaldo Cunha, que é ao meu lado, ele é cidadão britânico. Ele jurou a bandeira na Inglaterra. Quando foi isso? Foi ano passado. Ano passado? Ano passado. Aí ele foi jurar, deu-lhe um nó, que eu quero saber se foi emoção ou não, na língua, e ele acabou jurando pelos, eu vou repetir a palavra, que a tradução seria literalmente essa. Ele é capaz de fugir porque é um nobre e elegante pianista
clássico. Ele jurou pelos pentelhos da rainha. É verdade ou não é? É verdade, eu jurei pelos pentelhos da rainha. Mas não foi de propósito. O que foi isso? Não, o que aconteceu foi que no juramento que você tem que ler perante o advogado, com a mão em cima da Bíblia, você tem que ler um texto. Eu estava muito nervoso, estava muito emocionado. Aquele menino que saiu do subúrbio do Rio de Janeiro, de repente jurando fidelidade também à rainha, aquela coisa toda, aquela pompa. E numa parte desse juramento você tem que dizer, juro fidelidade à rainha e seus herdeiros. Em inglês, to the Queen and her heirs. Mas heirs, em inglês, tem H. Mas se pronuncia heirs. Só que eu me confundi e li hairs, que significa cabelos e públicos. Também. Então eu jurei fidelidade a todos os cabelos da rainha, inclusive os pentelhos. A Andréia da Ruda Botelho manda a seguinte mensagem. Arnaldo, quero aplaudir mais uma vez, agora virtualmente, o concerto número 3 de Beethoven no Municipal. Gostaria de saber o nome e os autores das composições com que você nos brindou depois do concerto, mediante nossos estrondosos e merecidíssimos aplausos. Agradeço desde já. Um abraço. Olha, porque eu toco 60 a 70 concertos por ano. Eu tenho a impressão que eu toquei uma peça do Eduardo Dutra, que foi um compositor brasileiro desconhecido, amador, chamado Prelúdio em Fá sustenido menor, que ninguém conhece, mas que estará presente nesse disco que eu estou gravando agora. Lindo, parece Rachmaninoff, uma coisa linda. Você, no momento, anda muito apaixonado por Rachmaninoff, não é isso? Sempre fui apaixonado por Rachmaninoff. Rachmaninoff, tem muita gente que acha que Rachmaninoff é piegas, mas eu acho que a gente não pode ter medo de ser feliz. Eu acho que não pode ter medo das coisas bonitas também. Tem aquelas coisas puristas que acham que Rachmaninoff é um pouco meloso, não sei o quê, mas eu acho que nós somos românticos por excelência. Quem e como você aplaude? Como você aplaude tem uma razão de ser a pergunta. Uma vez entrevistei Raquel de Queiroz, e que me disse que no tempo de comunista dela, que ela foi a uma reunião, um aparelho com todos os companheiros, e aí chegou a hora de aplaudir, eles aplaudiam assim. Eu não podia fazer muito barulho. E que ela levantou imediatamente, tomou um bonde e foi embora, entendeu? Agora, você aplaude quem e como? Eu aplaudo o judiciário. O poder judiciário? Quando, ocasionalmente, ele acerta. Mas acerta no geral, não em particular. Eu acho que eu tenho uma visão, especialmente do nosso país, em que eu acho que nós vamos nos desenvolver, vamos crescer na medida em que o judiciário se aperfeiçoe nesse país. Eu acho que o judiciário tem que ser aplaudido pouco, mas nas horas corretas. Ele tem que ser criticado. Eu acho que o aplauso, eu acho que tudo na vida é como os antônimos que qualificam a vida, são os adjetivos, o bom e o ruim. Eu acho que o judiciário é um tema que deve ser muito explorado e tem que ser discutido muito nesse país. Existe o aplauso do judiciário, mas eu acho que o aplauso tem que ser, ele está sempre ligado à crítica, como aquilo que a gente faz. Eu toco piano, a crítica vem depois. A crítica da crítica. Eu acho que o aplauso da crítica tem que vir corretamente. Eu acho que não existe nada bom completamente, nada ruim completamente. Agora, quem eu aplaudo? Eu aplaudo o sujeito que gosta de música sem conhecer. O sujeito que tem coragem a um concerto. E gostar. E gosta e não se importa dele não entender. Eu aplaudo o sujeito que chega para mim depois de um concerto. Eu acho que o maior elogio que eu recebo depois de um concerto não é o sujeito que diz porque sua técnica, porque sua mão esquerda, porque isso, porque aquilo. O sujeito que diz, eu chorei. Que lindo que você tocou. Exatamente. Eu aplaudo. Na minha cabeça, na minha concepção, a arte ela existe para isso, não é? Para tocar as pessoas em qualquer instância, quer dizer, é motivar esse tipo de coisa, não é? Eu acho que a arte, a música, no caso, eu acho que ela é uma espécie de um elemento catalisador, ou seja, aquela que une, aquela que ajuda as pessoas a entrarem em contato com elas mesmas. Eu acho que essa é uma das funções da música.
como a dança antigamente fazia com que as pessoas se aproximassem até para se tocar, né? Diz um amigo meu, uma coisa engraçada, a definição de dança, que é uma definição curiosa, que deixa eu ver se eu me lembro. É a frustração vertical de um desejo horizontal. Muito bom. Olha aqui, eu quero terminar esse bloco, hora da água, vai chegar, né? A gente está falando de arte em geral, a gente falou de Rachmaninoff. O Rachmaninoff número 3 que a gente mostrou estava no filme Shine, que contava a história do pianista do David Helfgott, um australiano. Interpretado pelo Geoffrey Rush, que ganhou o Oscar. E aí, já que a gente está falando de cinema, eu recebi do Zé Ito Martins um curioso e-mail. Ele diz assim: oi Gabi, estive sábado no Espaço Unibanco de Cinema e assisti ao contundente Cronicamente Inviável. Fiquei totalmente chocado com a terrível realidade do filme e mais, me senti num beco sem saída. Não há luz no fim do túnel, ou melhor, mas é a locomotiva vindo ao nosso encontro. Acho que você assistiu também no mesmo dia. Foi. Gostaria muito de saber sua opinião, pois fiquei muito pessimista. Abraços. Ô Zé Ito é músico. Você viu esse filme? Não vi não. É do Sérgio Bianchi. Eu fiquei na mesma situação, sabia? Eu fiquei, assim, um pouco impressionada, porque foi uma grande sacada do Sérgio Bianchi. Eu acho que nunca um filme recente foi tão bem pensado, né? Ele ele tem ali uma verdade, uma filosofia, um grande raciocínio em cima. E eu também fiquei um pouco assim, meu Deus, e se a gente é tudo isso mesmo, qual é a saída? Também me senti um pouco perdida. Mas, você tem uma saída? Do judiciário. Passando por uma reforma. Sem dúvida, mas esse é o ganho. O judiciário quer dizer o seguinte: não significa o sistema legal. Para mim, o judiciário é aquilo que é correto. É o que faz justiça. É o que é certo, o que é correto. Quer dizer, não jogar papel na rua. Você não vai preso por isso. Em alguns lugares do mundo você é preso. Mas não é certo. Respeitar o próximo, gostar do outro não é obrigatório. Mas acho que é justo. Hora da água, Gabi Pontual volta já com Arnaldo Cohen. De cada 10 pessoas que batem papo na internet, 7,5 estão no bate-papo UOL. Eu amo a mulher que me corneia com o leiteiro. Sua história é tão triste. Dá vontade de chorar. Eu sinto vergonha de falar. Eu só estou me abrindo porque você não me conhece. O leiteiro. Bate-papo UOL. Tá todo mundo lá. Procuro morena fogosa, pra mil loucuras. Oi? Oi? O que você tá fazendo? Eu tô esperando meu marido chegar do escritório. Ele disse que tinha uma reunião e ia se atrasar. E você? Quê? Tô aqui no escritório. Falei pra minha mulher que tinha uma reunião e ia me atrasar. Marcos? Vânia? Seu mentiroso. Calma, Vânia. Você também mentiu. Me disse que era fogosa. Bate-papo UOL. Tá todo mundo lá. Gabi Pontual de volta com Arnaldo Cohen, um dos nossos orgulhos, orgulho nacional, grande pionista internacional. Você fez um concerto em Nova York via internet. Vocês devem ter acompanhado, se não deram sorte. Como é que foi essa experiência? E você acha que o futuro é por aí mesmo ou não? Acho que é. Acho que será. Inclusive, acho que a própria internet vai acabar, por exemplo, com a indústria fonográfica.
E você fala isso com prazer, com apreensão, com o quê? Um certo prazer até. Por quê? Porque eu acho que a indústria fonográfica, a indústria discográfica, eu acho que criou determinados monstrengos, entende? Pela falta de critério e valores que eles se desenvolveram, entende? Eu acho que a música clássica, sobretudo, eles quiseram ganhar muito dinheiro e houve uma inflação terrível dos cachês, até dos próprios artistas, as grandes primadonas, os Karajan da vida, os grandes regentes, que tornou absolutamente a própria indústria não viável. E agora, com essa história de MP3, onde as pessoas podem fazer, eu acho que o futuro, daqui a pouco, qualquer hora dessa, você vai querer uma peça, vai querer ouvir uma peça, você vai na internet, vai pegar. E outra coisa, o repertório clássico é diferente totalmente de música popular, que você... A Quinta Sinfonia de Beethoven, o Papapá, que todo mundo conhece, foi gravada certamente umas 150 vezes. Quem vai gravar mais uma vez? Não precisa, o repertório já foi super gravado, já está esgotado, não tem mais para onde ir. A única solução seria, eventualmente, a substituição do CD pelo DVD, em que de repente você ia ter uma pessoa ao vivo, ou pelo menos a imagem, né? Porque seria a moça bonitinha, com as pernas bonitinhas, essa seria talvez certamente preferência, os critérios são diferentes. Mas eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira... Vai acabar, a internet vai ser de graça. A internet vai fazer com que você faça a sua televisão, o seu concerto, quer dizer, o conteúdo, na verdade, são as pessoas que vão fazer, né? Essa é uma palavra muito em moda, conteúdo. O conteúdo é de cada um, é isso? Você é um internautão? Eu sou um internauta, eu acho que a internet, ela é muito perigosa. A internet é muito perigosa, porque de repente ela pode te levar ao ócio. Ela pode te levar ao hábito, quase que ao vício. É uma coisa muito perigosa. Eu acho que quando vou, eu não fico, sabe, aqui que eu vou surfar, vou procurar. Porque se eu for procurar, não tem limite. Eu sei exatamente o que eu quero procurar e para onde eu vou. Acho que a internet, por outro lado, tem um lado formidável, que é a coisa da socialização, né? É a coisa mais comunista, sabe? É uma coisa extraordinária, que você pode ter tudo de graça, você pode ter acesso. Acho que a internet vai acabar com as companhias telefônicas, que um dia, daqui a pouco, você vai poder falar com o resto do mundo. Aliás, o Gerald Thomas comprou uma briga outro dia, me dando uma entrevista, por isso, que ele estava falando mal da internet, porque ele acha que a internet... a internet tem acesso, um monte de gente não merece aquela informação. Ele falou isso e citou como exemplo uma cidade, não vou lembrar qual é, o pessoal lá, se aparecer lá, vai apanhar, entendeu? Vai ser linchado. Você acha que ele está certo? Ele não, está completamente errado, porque é extremamente antidemocrático. Foi o que eu disse a ele, mas ele acha que não. Que é assim mesmo. Se um grande centro como São Paulo, vamos citar como exemplo, se esforçou tanto por isso, evoluiu dessa forma, como é que ele pode, no final, ter o mesmo conteúdo que uma cidadezinha de não sei onde? É uma loucura o que ele falou, não é isso? Completamente, mas o Gerald Thomas, enfim, ele adora fazer isso. Ele se faz notar pela ausência, né? Olha aqui, o Adriano Brandão gostaria que você comentasse a sua passagem como crítico musical da revista Veja, bota entre aspas o crítico musical. Aproveitando, gostaria de saber o que você pensa dos críticos musicais em geral. Agora ele está na revista Época, viu? Mas a sua passagem pela Veja? Minha passagem pela Veja foi uma passagem muito feliz. Tive o grande prazer de escrever para essa revista. E escrevi durante quase 2 anos e meio. Mas infelizmente tive um desentendimento interno com um dos diretores, e que eu acho que qualquer tipo de associação é como um casamento, né? Eu acho que as duas partes precisam estar satisfeitas, né? E eu não fiquei satisfeito, saí e me casei novamente. Estou muito feliz com a revista Época. Até o momento? Que é uma grande revista. Mas e o que é que você pensa dos críticos musicais? Os críticos musicais, eu acho que a crítica é muito importante, porque ela estabelece parâmetros de qualidade para o público, né? Agora, na minha profissão é uma coisa meio complicada, porque você veja o seguinte, eu toco um concerto, que é um concerto único, que eu vou dar numa cidade, e no dia seguinte eu estou saindo da cidade, e a crítica está saindo, o concerto do Arnaldo foi assim ou foi assado. Ou seja, a crítica vem depois. Você não adianta nada. Ou seja, por exemplo,
Se você vai a um concerto, você chora num concerto de emoção, e no dia seguinte o crítico não gostou, você lê e chega à conclusão que você chorou errado. É uma das complicações da crítica, né? Para o próprio público. Agora, para quem não foi ao concerto, eu acho que a crítica tem seus lados bons, mas tem muitos lados complicados. Porque o que é a crítica? E ela é assim no mundo inteiro? No mundo inteiro. A crítica não existe, é o crítico. O crítico é uma pessoa de carne e osso que estudou faz música. Uma análise subjetiva. Que estudou música. E certamente teve um professor. Agora, eu não sei se ele teve um bom professor. Agora, ele só pode aprender aquilo que o professor ensinou. Agora, se ele teve um mau professor, ele aprendeu errado. Agora, e ele pode julgar segundo aquilo que ele sabe. Agora, segundo um paladar também, não é isso? É como comida. Tem gente, eu sempre digo, eu não gosto de comida, eu não gosto de cebola cozida. Mas eu acho que a falta de generosidade. Eu acho que um crítico, a formação de um crítico deveria incluir seguramente alguns anos de análise, eu acho. Olha aqui, a poetisa do papo que rola aqui ao lado pergunta qual será a próxima turnê do Arnaldo, quando? Por que ele não passa pelo interior do país? Pois é. Eu acho que isso é uma pergunta importante. E é uma das coisas que eu tenho lutado muito aqui, mas que depende muito, hoje em dia, da iniciativa privada, depende da participação dos governos, depende do governo federal, municipal, estadual, evidentemente, como, por exemplo, existe em São Paulo a Orquestra Sinfônica do Estado, a OSESP, que é uma orquestra ótima. Agora, a orquestra do Estado, mas a orquestra praticamente só toca em São Paulo. Essa orquestra teria a obrigação de passar muito mais tempo tocando no resto do Estado do que na cidade de São Paulo, onde, de repente, que recebe atrações internacionais durante todo o ano. Né? Mas eu acho que é uma preocupação e um interesse muito grande que eu tenho. Tem cidades que eu não estou tocando em Campinas pela primeira vez, agora, na quinta-feira que vem. Nunca fui a Campinas. E você tem uma turnê planejada ou não? Não, eu pretendo ano que vem, por conta do lançamento desse disco dedicado a músicos brasileiros, a fazer uma turnê maior pelo interior, ou seja, de São Paulo. Eu não sei de onde você está escrevendo, de onde ela está escrevendo, de São Paulo. Não, ela está no chat. Ah, está no chat. Eu pretendo fazer até, evidentemente o país é tão grande. Agora, e o meu tempo também é pequeno. Eu moro na Europa, então eu dedico normalmente 2, 3 semanas, às vezes por cada semestre, para ver o Brasil. Então o tempo é curto, as dificuldades aqui também são grandes. Então... Henrique Sampaio, Gabi falou de Birigui, São Paulo. Opa, beijo para Birigui. Gostaria de saber o que você deve fazer para ser um bom pianista como Arnaldo Cohen e qual a marca de piano preferida dele. Bom, a minha marca de piano preferida é Steinway. Agora existe o Steinway americano e o Steinway alemão. O alemão eu acho que é melhor, tem melhor qualidade. O som, para mim, é um som mais redondo. A Steinway tem 2 fábricas, é isso? Uma nos Estados Unidos e a original na Alemanha. Tem os dois. Agora, as especificações dos pianos são diferentes, de Hamburgo e de Nova York. Eu prefiro, talvez até pelo meu lado mais europeu, meu lado inglês, eu prefiro o alemão. Tem um som menos metálico, um som mais redondo, mais melodioso, mais aveludado, eu diria. Um piano precisa ser afinado com que periodicidade? Sempre. Para te dar uma ideia, se eu vou fazer uma gravação, eu fico 8 horas dentro de um estúdio de gravação, eu preciso ter o afinador o tempo todo lá, que a cada hora ou a cada hora e meia ele tem que ir lá controlar, porque são arames, né, que são esticados, que com a umidade, com o calor e com o toque dos martelos, eles vão cedendo, e quando eles cedem, evidentemente precisam ser esticados, que seria a afinação outra vez. Então João Gilberto tem razão quando reclama do ar-condicionado que está atrapalhando tudo? Total. Ele é um ser extremamente sensível, tem uma percepção tão grande, talvez muito maior do que a maioria, e ele ouve coisas que certamente muita gente não ouve e não é entendido, não é compreendido nisso. E de quanto em quanto tempo é preciso ser afinado a mão de um pianista? Você precisa treinar, não é treinar, estudar quantas horas por dia? Dependendo do concerto, dependendo do repertório. Para tocar, por exemplo, um concerto como esse de Rachmaninoff, precisa estudar muito. Por mais até que eu já conheço a peça de cor, é como um jogador de futebol.
Não adianta nada você ter o talento, você saber exatamente o que você vai fazer, você combina tudo com seus amigos, o que vai acontecer, vou jogar bola para você, vou usar, vou fazer a tabelinha. Agora, se você não tiver pernas e condição física para correr lá na frente e receber a bola de volta, não adianta nada. Então eu preciso, sabe, sempre do treinamento físico, atlético, que é uma coisa muito importante também. Deixa eu ver a mão. Gente, é aquela coisa, mão de pianista é macia e eu sei que é segurada. Enquanto? O suficiente para que, se eu não puder mais tocar, eu possa ter uma vida tranquila. Bastante tranquila. O Alan dos Santos, olá Gabi, olá Arnaldo Cohen, minha mensagem é simples. Se todos tivessem o dom que o Arnaldo possui, com certeza a nossa vida seria mais harmoniosa com a graça de Deus. Felicidades, Arnaldo e Gabi, abraço a você, o Alan Salto, São Paulo. Obrigado. Iraceli Vera Lívero, você acha possível se formar um bom músico no Brasil sem que ele tenha que estudar fora do país? Eu acho que hoje em dia já está melhorando bastante. Acho, Iraceli, que nós já temos professores que estiveram estudando fora, que voltaram para cá. Eu acho que o grande problema da formação do pianista não é somente o bom professor. Eu acho que é muito, também tem a ver com a atmosfera onde você vive, uma atmosfera cultural, onde você precisa, se você quer disputar o mercado de trabalho, por exemplo, você tem que saber o que seus concorrentes estão fazendo, você precisa saber o que está acontecendo em volta de você. E aqui no Brasil eu acho que às vezes tem essas limitações. Tirando os grandes centros, como São Paulo, Rio, por exemplo, como o e-mail anterior, no interior do céu, onde, sabe, quem mora no interior do Mato Grosso, como é que ele vai saber qual é o determinado parâmetro de qualidade? Ele pode até um professor maravilhoso lá, mas ele precisa viver dentro de um outro contexto cultural. A Ana diz que tem acompanhado suas apresentações pelo Brasil neste ano, que foi inclusive ao seu recital em São Caetano, e ela pergunta se você não acha que está faltando um pouco de divulgação para um pianista do seu nível. E manda um abraço. A parte de divulgação, de assessoria de imprensa, enfim, é uma parte que eu tento, por mais que seja importante, eu separo muito a minha parte musical, a música, que é o meu mundo, e daquela coisa que eu chamo da parte profissional, que seria o marketing, que eu acho que é importante. Minha publicidade pessoal, eu não acho que é necessário, não, mais do que eu estou tendo, e mais... Porque a publicidade, para mim, ela só tem uma função, ela de levar pessoas para os meus concertos estão sempre cheios. Acabei de tocar agora no Rio de Janeiro. Mas eu acho que compreendo o que ela colocou e acho que não ficou muito claro. Eu acho que ela está querendo dizer se no Brasil não falta, na verdade, não falta divulgação. Eu acho que falta. Para esse tipo de música. Isso falta. Agora, o que falta para que isso aconteça é o seguinte, é um investimento na criança. Eu acho que no momento que a gente começar a investir nas crianças, nos colégios, você precisa criar gerações. Porque acho que tudo que acontece na mídia é função daquilo que a mídia acha que é importante para os seus leitores. Se a mídia não coloca música clássica com destaque, ou se não existe uma divulgação muito grande da música clássica, é porque os divulgadores acham que não é tão importante. Porque se achasse, então eu acho que é preciso que se... Eu acho que não é um processo unilateral, eu não acho que a mídia... Você tem que começar no banco escolar, é isso? A música é uma linguagem. Como você aprender uma língua, japonês. Se você não começar a aprender desde cedo, você vai acabar chegando, sabe, uma coisa chata. Por quê? Porque você não conhece. Dificuldade. Vai ter dificuldade. Apesar que eu preciso contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás comigo em Porto Alegre. Um carregador do aeroporto Salgado Filho, carregando minhas malas, enfim, para encurtar a história, convidei o rapaz para ir ao meu concerto. Faz de pé no chão, sem chinelo. Ele veio ao meu concerto, 2 dias depois eu estava voltando para o Rio de Janeiro, ele estava no aeroporto se escondendo atrás de uma pilastra, um amigo meu viu, chamou, ele veio e me perguntou, posso fazer uma coisa, doutor? Eu disse, e aí, você foi ao concerto? Ele disse, posso fazer uma coisa? Eu disse, pode. Ele se ajoelhou, pegou na minha mão, beijou e fez o sinal da cruz. Está brincando. Como se ele disse, olha, o senhor é a coisa mais próxima de Deus com que eu já tive contato. Um rapaz que mal sabia ler e escrever, isso para mostrar que a música, para quem está aberto,
Sim, basta ter um pouco de sensibilidade. O Bruno Carvalho manda parabéns para o programa, muito obrigada, e abraços para o Arnaldo Cohen, a quem muito admira. Obrigado. O Augusto pergunta se você gosta de rock e se sim, qual a banda? YouTube. E é verdade. É verdade, levei meu filho no YouTube. O Valdir Filho pergunta se com a idade de 15 anos é tarde para ingressar na arte de tocar piano. Com tarde, que idade? 15 anos. Para começar do beabá, do Ré, Mi, Fá, Sol, eu acho que, eu não vou dizer que é tarde. E outra coisa, eu acho que nunca é tarde para você começar a estudar música, porque a música é uma coisa que pode servir para você para o resto da vida, é uma coisa que ninguém vai poder tirar. Agora, para se tornar um profissional, eu já acho muito mais complicado. Mas para você, olha, vai ser uma coisa que você vai ficar velhinho e vai ser uma coisa que você vai curtir. Se estiver sozinho, você vai ter sempre uma companhia. A música é uma companhia. O Edilson Correia Soares gostaria de saber se há no mercado CDs, seus CDs à venda, onde encontrá-los. Olha, o mais fácil hoje em dia é entrar na internet, botar num desses sites que você procura, bota meu nome, Arnaldo Cohen, que você vai lidar no Amazon.com, Amazon.com, vende meus discos. Você não toca com o Zé? Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A Ana está perguntando por que você não toca, se é por esse motivo ou por motivos políticos, pelo motivo que você estava falando anteriormente. Não, eu não toco com o ZESP. Primeiro porque minha mãe me ensinou sempre que eu não devo ir onde eu não sou convidado. Segundo, ela sempre disse, se você for, não coma muito para não achar que lá em casa não tem comida. Eu só espero que a razão pela qual eu não toque na OSESP seja a incompetência. Essa eu aceito. E certamente deve ser a única razão pela qual eu não sou convidado por eles. Não é convidado, é por isso mesmo? Só pode ser por incompetência. É a única razão pela qual eu aceito. Eles não o convidam? Não, o ZESP não. Há muitos anos eu não toco com o ZESP. Além de pianista, você exerce outra profissão? A Kelly que pergunta. Não. A minha profissão básica, eu toco piano, vivo de concertos. Tenho atividades paralelas, que são grandes profissões, como escrever. E dou aulas também. E tenho muitos interesses, mas profissionalmente não. A Maria Helena de São Paulo pergunta, você tem uma vida glamourosa, aplaudido no mundo todo, você já sentiu solidão depois de um concerto? Muita. Dá isso mesmo? Você sofre da solidão do hotel, nos lugares onde você vai tocar? Tem isso, Ana? Tem, hoje em dia muito menos. Eu acho que a solidão para mim, ou seja, você aprende com o correr do tempo a se fazer companhia. Eu acho que a minha grande companhia é a fantasia. Eu acho que você pode fechar os olhos com a sua fantasia fazer qualquer coisa acontecer. Nós não estamos falando de sexo aqui, não? Também. Gabi Pontual faz pausa aqui, um copinho d'água e a gente volta. De cada 10 pessoas que batem papo na internet, 7,5 estão no bate-papo UOL. Eu amo a mulher que me corneia com o leiteiro. Sua história é tão triste. Dá vontade de chorar. Eu sinto vergonha de falar. Eu só estou me abrindo porque você não me conhece. O leiteiro. Bate-papo UOL. Tá todo mundo lá. Procuro morena fogosa pra 1000 loucuras. Oi? Oi? Tudo bem? O que você tá fazendo? Eu tô esperando meu marido chegar do escritório. Ele disse que tinha uma reunião e ia se atrasar. E você? Eu? Tô aqui no escritório. Falei pra minha mulher que tinha uma reunião e ia me atrasar. Marcos? Vânia? Seu mentiroso.
calma, Vânia. E você também mentiu. Me disse que era folclore. Bate-papo UOL. Tá todo mundo lá. Agora eu vou cometer uma violência aqui contra o Arnaldo Cohen, porque agora eu vou contra o tempo. Agora você vai ver o que é sair do ritmo completamente, que é para fazer o possível para atender o máximo de internautas que estão participando aqui, mandando perguntas. Do chat, João pergunta, o Brasil já produziu algum grande pianista? Está querendo sacanear? O James, qual a sua opinião sobre MP3? Válida. Democrática. Bruno Carvalho, você virá a Belo Horizonte quando? Quando puder, for convidado, irei com o maior prazer. O Judson, como é que está o mercado de trabalho para jovens pianistas em Londres, comparando-se com o Brasil? Complicado. Muitos jovens de todas as universidades se formam, entende? Especialmente agora com o mercado comum, é meio complicado, porque hoje, se você mora em qualquer país do mercado comum, você tem acesso a todos os países. Então existe uma proteção muito grande aos locais, aos europeus da comunidade europeia, e uma certa restrição a quem vem de fora. Então a coisa está complicada. Se não é Londres, você recomenda que país? É muito complicado. Eu acho que primeiro você precisa. O que eu aconselharia seria participação em concursos internacionais que serviriam como vitrines de exposição e que, se você ganhando, você sendo bom, você sendo competente, ganhando concurso internacional, você certamente terá como prêmios, entende, concertos, e você terá então a exposição que você quer. Tatiana, de São Paulo, gostaria de dizer que você é o pianista mais charmoso do Brasil e perguntar quando é que você vai fazer um masterclass em São Paulo. Bom, primeiro, essa beijinho pra ela, né? Afinal de contas, né? Que coisa horrível, você só mandou beijo até agora para quem disse que você é charmoso, hein? Tá certo, mas... Masterclass, eu vou dar um masterclass de 4 dias no Rio de Janeiro agora, dia 29, 30, 31 de agosto, 1º de setembro, na Escola de Música da UFRJ. E vou estar na Unicamp, com os meninos da Unicamp, conversando com eles na próxima quinta-feira, às 11h30 da manhã, em Campinas. Iraceli pergunta o que você pensa da música contemporânea, por exemplo, Schoenberg. É uma linguagem mais complicada, mas se você entrar dentro dela, você entender, eu acho que é válida. Maurício, trombonista de São Paulo, falando em piano, você conhece o Steinweg? Conheço. Grotien Steinweg, para ser mais preciso, é um piano que foi um piano que já teve muito sucesso na Europa, mas agora está praticamente em decadência, não é uma grande companhia nesse sentido, mas é um bom piano e já foi um grande piano. O Rafael pergunta qual o seu real interesse pela música popular brasileira. Ele é grande, mas tem pouco tempo para me dedicar dela. Um dia eu tenho vontade de tirar um ano sabático e até me dedicar à música popular. Quem sabe? Você nunca tirou um ano sabático? Nunca, estou precisando tirar. Eu queria tirar um ano sabático, sabe para quê? Para escrever, por exemplo, um musical. Escrever um musical? Tipo Lloyd Webber, esse tipo de coisa. Adoro, teria Você compõe com facilidade? Muita facilidade. Faço brincadeiras, eu tenho umas composições e nunca, ou seja, foi feito interno, como remédio, né? Não vai mostrar pra gente nunca? Um dia. Ernesto Hartmann manda parabéns pela magnífica fase da sua carreira. Suas interpretações de Rachmaninoff e Liszt são sensacionais. É um grande prazer ter o privilégio de escutar um pianista do seu nível. Muito obrigado. Manda beijo agora. O Renato diz que é tecladista de um grupo de samba e MPB, tem bons equipamentos XP80, Roland e N264 Korg. Gostaria de saber se um Kawai MP9000 seria uma boa pedida para um terceiro equipamento e qual curso do terceiro grau você aconselharia para ele se aperfeiçoar e ter uma boa formação. Acho legal o Kawai. Depende de onde você mora. Se você mora em São Paulo, acho que é fácil. Você vai... Sabe o que eu acho? Veja quem você gosta, quais são os alunos, começa a ouvir, vai nos conservatórios. Quando você gostar de alguém, pergunta quem é o professor dele. Acho que isso aí é assim o jeito. É o boca a boca mesmo. Boca a boca. Leandro Zanotto, qual foi a música que você levou mais tempo de dedicação para deixá-la perfeita? Terceiro concerto de Rachmaninoff. Você fica assim um pouco como o Rei Lear pro ator, exatamente, é isso? É um pouco assim, é o Himalaia, né? Depois dessa, você pensa o quê? Qual é a próxima dificuldade que você vai encarar? Eu tenho um concerto número 2 de Brahms, que é um pouco meu Everest também.
Então eu estou para estudar, já cancelei umas 5 ou 6 vezes. Por quê? Que dá medo? Eu acho que eu não estou preparado ainda. Então dá medo. Dá medo. Não, não seria um medo, seria, ou seja, eu acho que pior do que a ausência de publicidade, a propósito de marketing que a gente está falando antes, pior do que a não publicidade é a publicidade negativa. E se eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu não estou preparado, que eu não vou ficar satisfeito, eu nem começo a fazer. Então... Alguém, Tati, do bate-papo, dizendo que além de pianista você é gatésimo. O Durval Farias, você acha as plateias dos países europeus mais educadas que as americanas? Acho. Mais educadas em que sentido? Mais educadas na formação musical ou no comportamento diante do artista? Os dois. É mesmo? Os dois. E eu acho que também o próprio ambiente europeu, eu acho que cria, eu acho uma atitude, eu acho muito mais... Eu não vou dizer, eu não gosto da palavra respeito nem reverência, mas eu acho que de amor por aquilo que eles estão fazendo, não aquela coisa meio americana, meio comercial. Eu agora me confundi aqui, não sei se é Ieda ou Leda de Jesus. Gostaria de saber qual a música que você mais gosta de tocar e seu pianista preferido. O meu pianista preferido, como disse uma vez um grande pianista, diz: sono tutti morti, ou seja, são todos mortos. O Horowitz, Vladimir Horowitz, foi um dos grandes pianistas que me influenciou terrivelmente. E a música que eu gosto de tocar, eu sempre gosto de tocar a música aquela que eu estou tocando naquele momento. Eu me dou e aquela música para mim representa o meu universo naquele momento. E a próxima vai representar, é a única maneira. Você tem um pouco o temperamento que a gente recebeu pela cultura do cinema, o temperamento do astro da música clássica, aquela coisa do cabelão, do pedantismo, uma certa arrogância? Eu acho que do momento que eu fiz análise durante 10 anos, em primeiro lugar, então você já começa a lidar, entende, com a primeira pergunta: por que eu toco piano, por que eu me apresento? Será por causa do meu ego, por causa do aplauso depois ou pelo que eu faço durante? Não é a primeira pergunta que você começa a fazer. Já respondeu? Já. Eu acho pelos dois. Você falou 3 coisas aí. Pela música, pelo ego, pelo aplauso. E a terceira, não, a terceira que eu acho que é a mais importante, que eu acho que é geradora das outras duas, que é uma necessidade de expressão. A música tem uma capacidade fenomenal, eu acho que tanto para o intérprete como para o ouvinte, de você poder falar coisas que você não precisa dizer, aquela história de você não precisa ser politicamente correto, e você, com uma frase musical, você pega na história emocional de uma pessoa e você projeta a sua também. É um striptease, eu acho que disfarçado em público. Um striptease, eu diria, um striptease emocional. A Viana mandou para mim: como é que você se sente entrevistando pessoas tão importantes? Me sinto muito feliz, Viana, me sinto uma privilegiada. E eu gostaria de ceder parte desse privilégio para as pessoas que me assistem. Acho que faz parte do que eu faço. É um privilégio, porque eu estou procurando, na verdade, respostas primeiro para mim. E aí estou passando para as outras pessoas para ver se elas conseguem também respostas para si mesmas. Eu já cheguei à conclusão que a gente é ignorante irremediavelmente e para sempre. Então, a minha chance de conseguir chegar um pouquinho perto do que eu imagino seja o conhecimento é tentando as respostas das pessoas importantes como Arnaldo Cohen, que eu estou entrevistando agora. Espero ter respondido. Você começou a tocar piano com que idade, Kelly? 5. Adelaide Monteiro, qual seria a sua preferência por música menos piano? Voz, canto. É o instrumento mais perfeito que existe. De homem ou de mulher? De mulher. Mas você acha que tem alguma coisa a ver com a voz da mãe da gente? Porque eu também prefiro, eu me toco muito mais, me emociono mais com voz feminina. Será que é por isso? Certamente deve ter. Eu acho que a voz feminina tem um calor que deve certamente ter a ver com a coisa materna, não é? Você tem razão, sabia? Insubstituível. A Ana pergunta se você mantém alunos de piano, se sim, qual o critério usado para a escolha de um pupilo. E te dá parabéns pela execução de Die Fledermaus. Maus, tá certo? Fledermaus. Fledermaus. Que em alemão é o morcego, a opereta de Strauss. Obrigado, Ana. Um beijo.
Não tem pupilo. Eu não tenho pupilo, não. Nem pretende. Eu não tenho tempo, eu tento ajudar, tenho bate-papo, uma série de vezes. Teve um rapaz, um russo, que eu tirei da Rússia, que foi meu aluno, que está fazendo uma boa carreira. Durante um certo tempo me dediquei muito a ele, está fazendo uma boa carreira na Europa. E foi a última vez que realmente eu me dediquei muito a um rapaz só. André Valério, qual a sua visão da música como comércio nas redes de televisão? Comércio. O Neto pergunta de que música você gosta. Tipo, imagina, bossa nova. Música popular? Não. Você gosta de clássico? Ponto. Não, eu gosto de baladas, eu gosto de música lenta. Acho que lembra um pouco minha fase dos 16, 17 anos. Você era bom de baile? Eu adorava um baile. Adorava um baile, mas eu só gostava de dançar junto. Quando começou o negócio do twist, não sei o que, Você dança bem ainda? Eu não posso dizer que eu danço bem, eu danço com prazer. Ana Lúcia, como você qualifica a vida musical erudita num país onde necessidades básicas como saúde e educação nem sempre têm prioridade? Eu acho que é um ponto importante, mas eu acho que você não pode fechar o botequim de um lado, porque eu acho que se você estudar um pouco de história, você vai verificar a importância da cultura na formação de qualquer povo civilizado. E quando nós falamos de povo civilizado, nós estamos falando de educação, saneamento, educação, etc. E cultura também, que é importante. Moisés Davi Herzenhout. Prezado amigo de infância e juventude, que há muito não nos vemos e falamos, você se lembra da Berkel ao lado da sua casa, na Granado? Fica tranquilo que isso nunca mais nos largou até hoje quando estamos juntos. Zé Português, Jacques Kleiman, Alberto Tripo e vários outros, sempre nos recordamos desta nossa passagem juntos e aguardamos um dia poder recordar nossas peripécias. Do seu amigo, com certeza, em nome dos outros amigos que deixastes no Rio, que continuam com seus grandes sucessos, que estaremos sempre torcendo por você. Abraço e beijo, como já temos mais de 23 anos, Moisés. Moisés, beijo para você também. É verdade, Cristiano Amorim, é verdade que as peças de Rachmaninoff são as mais difíceis de se tocar? Não necessariamente, não. Marília Ferraz Diniz, Oxará, foi para mim que você mandou essa. Eu mando beijos para você, muito obrigado, obrigado em nome do Edu, o nome dele é Reinaldo. Vou falar com ele, quem sabe em janeiro a gente liga para você para te dar parabéns. Everaldo Ferreira da Silva, gostaria de saber se o pianista Arnaldo Cohen acha que uma iniciativa do governo poderia em breve tomar. Que iniciativa ele poderia tomar para que sejam criadas escolas e ou mais cursos gratuitos de piano para aquelas pessoas que gostam desse tipo de coisa? Olha aqui, existem muitos cursos gratuitos para piano. Acho que muita gente não sabe que pode, pelo menos em várias capitais, que eu sei, Rio, São Paulo, pelo menos com certeza, de conservatórios, de institutos de música que você pode levar. Você pode ir, você pode levar seus filhos e aprender música de graça. Eu entrei para a escola de música aos 6, 7 anos de idade, nunca paguei absolutamente nada, me formei lá absolutamente gratuitamente. E quanto à iniciativa... Eu acho que as pessoas precisam perder o medo também. Tem que ter medo. Vai, o Instituto Vila Lobos no Rio de Janeiro, escola de música aqui em São Paulo, existem 1000, basta você... E tentar. Na Secretaria de Cultura você consegue essa informação. Você pode estudar música de graça. Maria Luísa de Moraes Souza pergunta quando você começou a tocar, acabou de falar. 5 anos. 5 anos. Em que escola, em que cidade? Rio de Janeiro, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quantas horas de estudo você tem por dia? Varia de 0 a 12. Luiz Fernando Pereira, Luiz Fernando de Goiânia, tenho 14 anos, já curto com prazer seu trabalho, queria saber quando você vem para Goiânia, que estou louco para ver seu espetáculo. Eu também estou louco para ir a Goiânia, tenho grandes amigos em Goiânia na universidade, um beijo para todos aí. Gibi Francis, fã incondicional, quando tocou no Palácio Itamaraty, fui presente, conversamos muito, sou pianista, professor de escola de música de Brasília, estou mandando uma aluna minha de apenas 13 anos para o Masterclass que você está ministrando agora no final de agosto. Chama-se Marina Rabelo de Queiroz, é um grande talento, com vários prêmios, primeiros prêmios em concursos nacionais e internacionais. Participar do Masterclass com você será sem dúvida uma oportunidade rica. Em novembro próximo ela vai disputar o concurso Cláudio Arral no Chile. Que bom, grande prazer, vou ouvir com toda atenção, com muito carinho, e dia 7 de novembro eu estou aí em Brasília. Obrigado, um abraço. Selma Gomes, Salvador, adoro músicas clássicas, mas nas rádios e TV não tocam. Por isso acho que a maioria da população não tem acesso. Por isso falam que não gostam. Você concorda? Concordo. Então por isso você deve usar. Se você mora aqui em São Paulo, deve ouvir a Rádio Cultura. Se for no Rio de Janeiro, a Ministério da Educação.
Tatiana, de novo, qual o futuro da música erudita? Você acha que a música erudita vive do passado? Ela vive do passado, porque as grandes obras foram feitas no passado e os intérpretes do presente. Mas você acha que isso é definitivo? As grandes obras já foram? Já foram, a não ser que a música contemporânea, que nunca fez grande sucesso, como de repente no cinema, na arte em geral, ou seja, todo um movimento contemporâneo, não atraiu um grande público. Pode ser que haja uma guinada, e eu acredito sempre na forma cíclica. Eu acho que todo aquele movimento, eu acredito que talvez não seja na minha geração, mas daqui a 50, 100 anos, eu acho que aquela forma que nós passamos no século XVIII, XIX, ela vai voltar transformada. Quem sabe alguém vai construir, a moda vai ser uma peça que tem um pouco de Mozart, Beethoven, Brahms e Wagner, ao mesmo tempo, uma mistura dessa. Quem sabe? O Júnior disse que te admira muito, sempre que possível acompanha suas apresentações pela televisão e gostaria muito de poder assisti-lo ao vivo e poder conferir toda essa virtuosidade que você transmite através do seu piano. Muito obrigado. Micaele está muito feliz de estar participando, é de Rio Branco. Poxa, muito obrigada. Se você faz show fora do país, o Neto perguntando. Faço, a maior parte do tempo. Quais são os seus, Leonardo Barroso, seus mais recentes lançamentos CDs? Tem mais algum pela Naxos? Não, Naxos não. O próximo vai ser pela BIS, BIS, que vai ser sueca no início do ano que vem. Como Arnaldo Cohen se vê como um brasileiro de sucesso, com sua perfeição considerado um dos melhores na sua área de atuação? Patrick Lucas. Não sei. Bom, então aqui tem o Cristiano Cochrane, que pergunta se você se orgulha de ser brasileiro, se você deve seu sucesso ao Brasil e, se sim, por que se naturalizou em inglês? Boa pergunta. Me sinto muito brasileiro, devo muito ao Brasil, sou muito grato ao Brasil, foi aqui que eu estudei até os 20 anos de idade. Me tornei inglês por várias razões. Foi um país que me acolheu de uma maneira extraordinária, com os braços abertos. Um país onde eu moro há 20 anos. Por razões práticas, você morar na Europa e ter um passaporte inglês facilita terrivelmente a sua vida. Isso não quer dizer que eu tenha assumido a nacionalidade britânica por causa disso. Por exemplo, eu não assumiria outra nacionalidade que não fosse a britânica. E acho que o fato de eu ser inglês e brasileiro não impede que eu ame o meu país de origem, o Brasil, menos pelo fato de ser inglês, eu acho. Bom, não é só seu filho que assiste, o meu também, viu? Roubando o meu programa de entrevistas aqui, Cristiano. Um beijo, filhão. Você não sabia, né? Não. Daltro Júnior pergunta, gostaria de saber se você já fez uma composição musical para uma mulher, se fez, qual foi o resultado que conseguiu, tanto para a música como com a mulher? Não, eu nunca fiz para uma mulher. Quem sabe o que eu vou fazer, hein? Joel Rosa de Almeida pergunta por que você não toca composições brasileiras como as de Ronaldo Miranda, por exemplo, que é maravilhoso. Gosto muito do Ronaldo Miranda, um grande amigo meu, um homem extremamente competente, um compositor extremamente competente, e muitas vezes até por falta de oportunidade, mas já toquei peças do Ronaldo Miranda. Arnaldo, você acha que fazer um festival de música hoje em dia é uma atitude saudosista demais, já que todos os dias a mídia nos bombardeia com novos grupos de música, alguns até talentosos, ou Nando do Chat? Não, eu acho que qualquer iniciativa que seja séria, sem demagogia, que envolva música, que as pessoas gostem, eu acho que é válida. Você pode ter uma atrás da outra, enquanto houver gente para ouvir, para estar presente, eu acho que é isso aí. O Valdeci faz uma pergunta curiosa. Ele pergunta se o ato de tocar piano torna-se uma fisioterapia para os dedos ou um mal de lesão, de esforço repetitivo. Os dois, pode ser os dois. Pode ser os dois. Você pode, exatamente, as pessoas que têm, por exemplo, artrite, os médicos aconselham até, se ele toca piano, que ele vai mexer os dedos, etc. Agora, se você estuda piano de uma maneira errada, ou seja, quando eu falo errado é o seguinte, tensionando e fazendo força, repetindo, evidentemente você pode criar uma tendinite, você pode ter problemas exatamente sérios se você se retesar muito. Luiz Carlos Pontes perguntou por que você não grava, tá aqui, ó, 3 pelo menos para você ver, hein? Liszt, Brahms e Schumann. Ok, Luiz Carlos? Quer ver, essa Fernanda Nunes de Lima, que é longa, mas singela.
é iniciante nessa área pianista, sempre tive um sonho que é ser pianista, estudo sozinha, sei tocar pouco, mas o desejo que tenho de aprender a tocar é tão grande que ninguém imagina. Quando eu começo a tocar, muitos me chamam de louca, pois passo quase o dia inteiro tocando e não consigo sair, ao menos do básico. Mas sabe, eu acredito em mim, no meu potencial. Sempre agradeci ao Pai Celestial por ter me dado o dom para ter um gosto para a música. Eu gosto de conversar com pessoas que entendem de música, embora eu não conheça muito bem. Já fui atrás de conservatórios, Beethoven, entre outros. O custo é alto. Quando eu tiver condições, não deixarei passar a oportunidade, mas obrigada por ler essa pequena carta. Aguardo notícias, Fernanda Nunes. Louco são os outros, não é você não. Você é normal. E outra coisa, você pode estudar, você não precisa pagar necessariamente. Procure a Secretaria de Cultura do seu município, do seu estado, você vai poder estudar de graça. O João Arnaldo, que é melhor, Guilmar Novaes ou Magda Talhaferro? É você perguntar o que você gosta mais de uma fruta ou de outra. São diferentes? São diferentes. Para o seu gosto? Para o meu gosto, algumas coisas da Guilmar Novaes para um determinado repertório e outras coisas da Guilmar Talhaferro para outros repertórios. Roger da Costa Neto, é verdade que o bom pianista deve ter dedos longos? Eu sempre ouvi dizerem isso. Graças pela atenção. E tinha aquela história de Chopin que pendurava pezinhos nos dedos para esticar. Será que é verdade? O pior foi Schumann, porque nós temos um tendão só entre o terceiro e o quarto dedo, para ele ter a independência entre o terceiro e o quarto dedo. Ele dormia com um barbante segurando o quarto dedo assim para cima. E acabou a gente machucando o quarto dedo, nunca mais tocou. Mas o dedo longo não. Tem muito pianista que tem uma mão pequena, por exemplo. Rubinstein tem uma mão pequena. Tem até pianista como Christian Zimmermann, que é um polonês, que mandou fazer um teclado menor, com as teclas um pouco menores, também porque a mão dele era menor. Os teclados de piano do século XIX eram mais estreitos, as teclas eram mais estreitas do que hoje. Maurício Roger Simão e a Isabela falam sobre a mesma coisa. O Arnaldo da Masterclass. E vai estar dando no Rio de Janeiro. Do dia 29 de agosto até o dia 1º de setembro, à tarde, na Escola de Música, de 2 às 6. Gente, eu fiz o possível, mas eu vou ter que parar, não tenho mais como. Eu fiz o possível. Agora eu termino só chamando outra vez vou fazer um elogio aqui, aproveitar o da Ana outra vez, que diz o seguinte: não importa o motivo da USESP não lhe convidar, competência não lhe falta. Um grande abraço, parabéns pelo programa, obrigado também. E Cohen, estarei sempre, se possível, nos seus recitais e concertos. Muito obrigado. Beijo, Ana. Deixa eu dizer uma coisa, como esse programa é eclético, pulamos hoje de Arnaldo Cohen para quinta-feira. João Gordo e os Ratos do Porão vão estar aqui comigo das 9 às 10 no gabi.uol. E aqui chegou um e-mail do Marcelo de Oliveira, que está falando de campanha Batalha contra o Fumo, e sabemos que existe um lobby muito forte das multinacionais para que isso não ocorra. Vamos ver se somos hipócritas. Ele está reclamando que tem um outdoor enorme de propaganda de cigarro, onde existe o campo de Marte, que é coligado à aeronáutica, e depois que o ministro Serra, inclusive, está empenhado na batalha contra o fumo. Então ele vê uma certa incoerência. Por falar em batalha contra o fumo, eu devo lhe dizer, Marcelo, que o meu distinto convidado aqui fuma desbragadamente. Erradamente, não me use como exemplo, agora, brevemente neste cinema, sem cigarro. Olha aqui, e só para terminar, Igor Macarini pergunta se já teve problemas de dores, tais como tendinite, bursite. Ele é músico de orquestra, frequentemente sente dores no pulso, e quando vou me tratar me sinto desamparado, pois não há médicos especializados em doenças de músicos. O que devemos fazer para evitar essas lesões e quem devemos procurar? Já tive uma tendinite há muitos anos atrás. Agora, se você tem problema de tendinite, tente estudar de uma maneira flexível. A sua tendinite não é certamente pela quantidade de horas que você estuda. Eu acho que você está estudando errado. O errado, que eu quero dizer, você está se tensionando. Então, tente estudar, não interessa o instrumento, o mais flexível possível. Enquete, não esqueçam, hein? Termina amanhã. Você pode votar até amanhã. O resultado sai na Rede TV, onde eu vou estar com Adriano Moraes, aquele campeoníssimo peão. E você gosta de rodeio? Nunca estive, não. Nunca? Nunca estive. Adoraria estar. Nem numa torada, por exemplo, nunca estive. Por que não? Eu acho que torada eu nunca gostei, porque eu acho que é aquela coisa de matar o touro, uma coisa meio, sabe? Olha, você já sabe o que vai acontecer, mas o touro não sabe.
E eu acho que nesse caso aí, touro também não sabe em festa de peão. Fica ali que é uma feroz combatente contra a festa do peão. Mas você sabe o que descobriram que fazem para o touro ficar pulando. Sabe o que não? Amarram-lhe o saco. É uma coisa fortíssima e violenta. Agora, devia amarrar o saco do sujeito também. Não fala isso, porque eu vou receber um amanhã. Mas diga aí, mas deu um recado. Pergunta por que ele não amarra o saco dele. Quem sabe ele fica melhor também no que ele faz. Esse é Arnaldo Cohen, que jurou a bandeira inglesa falando. Vai estar falando coisa mais tal, querido. Muito obrigada, viu? Obrigado. Parabéns por tudo. Muito e obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Quinta-feira, João Gordo aqui. Tchau. Thank you.